Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. É sobre o amor da minha vida, Elisa, e a sombra que pairava sobre nosso casamento. Prepararem-se, porque esta é uma história de amor, confiança e traição. 14 anos. Foi o tempo que Elisa e eu estivemos casados. Lembro-me da primeira vez que a vi, seu riso era do tipo que iluminava uma sala, e seus olhos, eles brilhavam como estrelas. Eu estava encantado. Nosso dia de casamento foi algo saído de um conto de fadas. Eu pensei que tínhamos tudo. Mas, veja bem, sempre houve uma coisa, o ex dela, Jake. Ele era uma parte do passado dela que simplesmente não ficava para trás. Tentei ser o marido compreensivo. Eles são apenas amigos, eu me dizia. Mas, no fundo, isso me corroía. Harrison, você tem que confiar em mim, Elisa dizia sempre que eu mencionava Jake. Não há nada entre nós. Somos apenas velhos amigos. Eu queria acreditar nela, realmente queria. Mas houve uma manhã, 8 anos atrás, que mudou tudo. Acordei e encontrei o lado da cama de Elisa vazio. Pensei que ela tivesse saído para uma corrida matinal, mas quando desci, lá estava ela, com o telefone na mão, um olhar de culpa estampado no rosto. Com quem você estava mandando mensagens? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela se assustou, o telefone escorregando de sua mão. Oh, é só o Jake. Ele me mandou um meme engraçado. Eu não queria ser aquele marido, o que bisbilhota, mas a dúvida estava me consumindo por dentro. Um dia, enquanto ela estava no chuveiro, fiz o impensável, olhei o telefone dela. E lá estava, uma conversa no Snapchat que estava longe de ser inocente. Fotos reveladoras, mensagens flertando. Meu coração afundou. Elisa, precisamos conversar, disse mais tarde naquele dia, minha voz mal passando de um sussurro. Ela se sentou, os olhos arregalados de preocupação. O que houve, Harrison? Mostrei a ela as mensagens. Isto não é apenas amizade, Elisa. O quarto estava pesado de silêncio. Ela olhou para baixo, lágrimas brotando em seus olhos. Me desculpe, Harrison. Foi um erro estúpido. Não acontecerá novamente, eu prometo. Eu queria acreditar nela. Queria confiar nela. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Pedi que ela terminasse a amizade com Jake, pelo bem do nosso casamento. Ela concordou, mas a confiança era como um vidro uma vez quebrado. Você pode tentar juntar os pedaços, mas nunca é a mesma coisa. Avançando alguns meses. Elisa foi convidada para o casamento de um amigo fora da cidade. Eu não pude ir por causa do trabalho, e tínhamos animais de estimação para cuidar. Lembro-me de beijá-la ao me despedir, observando-a partir, sentindo uma inquietação no fundo do meu estômago. Me liga quando chegar lá, disse, forçando um sorriso. Vou ligar, amor. Não se preocupe, é só um casamento chato, ela respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. Ela ligou naquela noite, contando sobre a cerimônia, as decorações, as pessoas que conheceu. Mas ela nunca mencionou Jake. Mais tarde, um amigo postou fotos do casamento. E lá estava ela, em uma das fotos, rindo, sentada ao lado de Jake. Meu coração acelerou, minha mente um turbilhão de emoções. Confrontei-a quando ela retornou. Por que você não me disse que Jake estava lá? Perguntei, tentando manter a raiva fora da minha voz. Elisa estava na defensiva. Não foi nada, Harrison. Ele apenas estava lá. Mal conversamos. Mas algo não se encaixava. Procurei um amigo que estava no casamento. Ei, você viu Elisa e Jake juntos no casamento? Perguntei, minha voz tremendo. O amigo hesitou. Bem, sim, eles pareciam bem próximos. Passaram muito tempo juntos, na verdade. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas eu não queria ver a imagem completa. Queria confiar em Elisa, mas as mentiras, os segredos estavam se acumulando. Sentia-me como se estivesse à beira de um precipício, o chão desmoronando sob meus pés.
E é aqui que estou agora, pessoal. Em um casamento nublado por dúvidas e segredos. Um coração dilacerado entre o amor e a traição. Fiquem ligados, porque esta história está longe de terminar. Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é o Harrison, e é aqui que minha história toma um rumo, mergulhando nas profundezas da dúvida e confusão. Este capítulo é sobre um casamento, não o nosso, mas um que bem poderia ter sido uma cena de um thriller na minha vida com Elisa. No dia em que Elisa partiu para aquele casamento, havia um nó no meu estômago, uma espécie de premonição. Me liga quando chegar lá, eu disse, disfarçando minha ansiedade com um sorriso forçado. Vou ligar, Harrison, não se preocupe. É só o casamento de um velho amigo. Elisa me tranquilizou, sua voz uma melodia pela qual eu me apaixonara. Mas naquele dia, soava como uma melodia desafinada. Ela ligou naquela noite, sua voz efervescente com a empolgação do evento. Está lindo aqui, Harrison. A noiva parece uma princesa. Ela exclamou. Que ótimo, querida. Quem mais está aí do seu lado? Perguntei, tentando parecer casual. Ah, só alguns velhos amigos da faculdade, sabe? A turma de sempre, ela respondeu, passando superficialmente pelos detalhes. Jake apareceu? Não pude deixar de perguntar, minha voz ligeiramente trêmula. Houve uma breve pausa. Jake? Não, eu não o vi. Por que você acha que ele estaria aqui? O tom dela era uma mistura de surpresa e algo mais que eu não conseguia identificar bem. A ligação terminou com as cortesias habituais, mas minha mente estava acelerada. Tentei afastar o sentimento, dizendo a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico. No dia seguinte, um amigo em comum, vamos chamá-lo de Mark, postou fotos do casamento nas redes sociais. Lá estava, uma foto que me atingiu como um monte de tijolos de Elisa e Jake, sentados juntos, rindo, perdidos em um momento. Eu a confrontei sobre isso quando ela voltou. Elisa, por que você não me disse que Jake estava no casamento? Vi as fotos, eu disse, minha voz uma mistura de raiva e dor. Ela parecia confusa, seu rosto um turbilhão de emoções. Harrison, não foi nada. Ele só aconteceu de estar lá. Mal falamos, ela gaguejou. Eu queria acreditar nela, mas a imagem deles juntos me assombrava. Procurei Mark. Ei Mark, no casamento, você viu a Elisa com o Jake muito? Perguntei, esperando por alguma clareza. A voz de Mark era hesitante. Sim, eles estiveram juntos bastante. Pareciam realmente próximos, cara. Pensei que você soubesse. Meu mundo parecia estar girando. Confrontei Elisa novamente. As pessoas estão dizendo que você e o Jake estiveram juntos a noite toda. Por que você mentiu para mim? Eu exigi, elevando minha voz. Harrison, por favor. Não é o que você está pensando. Estávamos apenas colocando a conversa em dia, ela implorou, lágrimas brotando em seus olhos. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Não conseguia me livrar do sentimento de que algo estava errado. Estaria eu sendo paranoico? Estava minha confiança mal colocada? As perguntas giravam em minha cabeça como uma tempestade. Naquela noite, deitei acordado, olhando para o teto. A mulher que eu amava, com quem construí uma vida, ela era uma estranha? O casamento, um simples evento social, havia se transformado em um momento crucial em nossas vidas, uma rachadura no alicerce do nosso casamento. Eu estava preso em um turbilhão de emoções de amor, traição, confusão. E isso, meus amigos, é apenas o começo. A história de Elisa e eu, um conto de amor testado pelo tempo e pela tentação, continua. Fiquem atentos para o que acontece a seguir nesta saga de um casamento problemático. Olá novamente, pessoal. Aqui é o Harrison, continuando a saga do meu casamento com Elisa. Após aquele incidente do casamento, nossa história não apenas pausou, ela entrou em um redemoinho de dúvidas e suspeitas que se estendeu por anos. Após a boda, nossa casa se tornou um campo de batalha silencioso. Tentei enterrar minhas suspeitas, dar a Elisa o benefício da dúvida, mas as sementes de desconfiança já haviam se enraizado profundamente em mim. É engraçado como a dúvida pode transformar até os momentos mais simples em um julgamento. Elisa,
Com quem você está mandando mensagens tão tarde? Perguntava eu, tentando soar despreocupado enquanto estávamos deitados na cama, o brilho do telefone dela projetando sombras na parede. Apenas respondendo a uma mensagem do trabalho, ela respondia sem olhar para cima. Mas eu nunca conseguia sacudir a sensação de que havia mais nisso. O tempo passou, mas a memória daquele casamento e a imagem de Elisa com Jake permaneceram como uma névoa persistente. Notei mudanças no comportamento dela e ela estava mais reservada, o telefone sempre à mão. Vivíamos sob o mesmo teto, mas parecia que milhas nos separavam. Uma noite, decidi confrontá-la. Elisa, precisamos falar sobre nós. Sobre tudo, disse eu, minha voz carregada com o peso de palavras não ditas. Ela suspirou, colocando o telefone de lado. Sobre o que temos que falar, Harrison? É sempre a mesma coisa com você. Jake isso, Jake aquilo, ela respondeu, seu tom uma mistura de frustração e cansaço. Mas não é apenas sobre o Jake, insisti. É sobre nós, sobre confiança. Você não vê que isso está nos despedaçando? Elisa me olhou, seus olhos buscando os meus. Harrison, eu te amo. Mas você precisa deixar ir essas dúvidas. Elas estão te consumindo, nos consumindo. Eu queria acreditar nela, passar a página em branco, mas a dúvida é um inimigo persistente. Ela se agarra a você, sussurrando no seu ouvido ao menor sinal de provocação. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. Éramos como atores em uma peça, passando pelos movimentos de uma vida normal. Aniversários, comemorações, feriados, celebramos todos eles, mas a alegria estava manchada por uma corrente subterrânea de incerteza. Tudo culminou cerca de 7 anos depois. Lembro-me claramente do dia, e era uma fria noite de outono, e estávamos sentados em nossa sala de estar, com o fogo crepitando na lareira. Elisa, há algo que preciso te perguntar, comecei, minha voz quase um sussurro. Ela se virou para me encarar, sua expressão cautelosa. O que é agora, Harrison? Você ainda fala com o Jake? A pergunta pairou no ar como uma névoa espessa. O rosto de Elisa endureceu. Sim, eu falo com ele. Ele é meu amigo, Harrison. Já te disse 1000 vezes. Mas por quê? Depois de tudo, pressionei, meu coração batendo forte no peito. Por que posso ter amigos, Harrison? Porque não estou fazendo nada de errado, ela rebateu, sua voz elevando-se. Aquela noite, fomos para a cama com muros entre nós mais altos do que nunca. Elisa estava certa e ela poderia ter amigos. Mas a sombra da dúvida, uma vez lançada, não é facilmente dissipada. Nosso casamento se tornou um labirinto de acusações não ditas e defesas silenciosas. E então, há poucos dias, algo mudou. Elisa mencionou casualmente um boato e algo sobre ela e Jake naquele casamento anos atrás. Foi como se uma bomba explodisse em minha mente. Um boato? Que boato? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ela hesitou, depois disse, e não é nada, Harrison. Apenas fofocas bobas. Mas essa fofoca boba reacendeu as brasas fumegantes da dúvida em um inferno ardente. Por que agora? Por que trazer isso à tona depois de todos esses anos? Pessoal, é aqui que me encontro agora e em um casamento nublado por anos de dúvida, um relacionamento pendurado por um fio sobre um abismo de desconfiança. O que acontece a seguir nesta história de amor e suspeita? Fiquem ligados, porque esta história está longe de terminar. Senhoras e senhores, aqui é o Harrison novamente. Agora, vamos virar a página para outro capítulo da minha vida, um cheio de emoção e, ainda assim, ofuscado pela traição. Esta parte da história envolve Mia, minha namorada na época, e uma convenção que era para ser uma escapada divertida, mas se transformou em algo completamente diferente. Estávamos juntos há cerca de 8 meses, e as coisas estavam indo muito bem, ou pelo menos era o que eu pensava. Mia era vibrante, cheia de vida, e sua energia era contagiante. Planejamos essa viagem para uma grande convenção juntos, era para ser a nossa aventura, uma lembrança para guardar. Mas então, ela conheceu Daniel. Uma semana antes da convenção, Mia chegou em casa borbulhando de empolgação. Harrison, adivinha só? Conheci esse cara, Daniel,
Na cafeteria hoje. Ele está nos dando ingressos grátis para a convenção. Eu levantei uma sobrancelha. Ingressos grátis? Que legal! Mas quem é esse cara? Ela acenou com a mão de forma displicente. Ah, só um cara que gosta das mesmas coisas que nós. Não é grande coisa. Avançamos para o dia da convenção. Mia estava como uma criança em uma loja de doces, seus olhos brilhando de empolgação. Mas assim que chegamos, ela correu para encontrar Daniel. Harrison, vem conhecer o Daniel, ela chamou por cima do ombro. Eu segui, sentindo um nó se formar no meu estômago. Lá estava ele, o senhor ingressos grátis, sorrindo para Mia como se ela fosse a única pessoa na sala. Estendi a mão. Prazer em conhecê-lo, sou o Harrison. Daniel, ele disse, me dando uma olhada rápida. Mia me falou muito sobre você. O dia passou num borrão. Mia e Daniel eram inseparáveis, rindo, compartilhando piadas internas, e para o meu crescente desconforto, ficando um pouco próximos demais. Puxei Mia de lado. Ei, podemos conversar? Ela pareceu surpresa. Claro, o que foi? Respirei fundo. Não estou confortável com a forma como você está agindo perto do Daniel. Parece que você está ultrapassando alguns limites. O rosto de Mia se entristeceu. Harrison, você está exagerando. Ele é só um amigo. Mas eu não conseguia afastar o sentimento. Ao longo do dia, observei enquanto ela sussurrava no ouvido de Daniel, ria das piadas dele e, em um ponto, até afastou minha mão quando tentei segurar a dela. Naquela noite, de volta ao nosso hotel, a tensão era palpável. Mia, não entendo o que está acontecendo aqui. Era para ser a nossa viagem, mas você passou o dia inteiro com o Daniel. É como se eu não existisse, eu disse, minha voz carregada de emoção. Ela suspirou, sentada na beira da cama. Harrison, já te disse, ele é só um amigo. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Eu queria acreditar nela, mas as evidências estavam bem diante dos meus olhos. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Mia mandando mensagens para alguém. Fingi estar dormindo, mas espiava por cima do ombro dela. Era Daniel. Meu coração afundou ao ler as palavras. Estou tão estressada e com medo. Eu a confrontei. Por que você está mandando mensagens para o Daniel sobre os nossos problemas? Ela se virou, sua voz tremendo. Eu só precisava de alguém para conversar. Foi como um soco no estômago. Me senti traído, sozinho e completamente confuso. Naquele dia na convenção, Mia novamente gravitou em torno de Daniel, e eu fiquei vagando pelos corredores, um fantasma na minha própria relação. Conforme a convenção se aproximava do fim, Mia soltou uma bomba. Vou sair para beber com o Daniel. Você pode vir se quiser. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Você está escolhendo ele em vez de nós, eu disse, minha voz quase um sussurro. Mia parecia não entender a gravidade de suas ações. Não é assim, Harrison. Você está sendo paranoico. Naquela noite, tomei uma decisão. Arrumei minhas malas e fui para casa sem ela. Meu coração estava pesado, minha mente em turbulência. A confiança que construímos ao longo de meses se despedaçou em apenas alguns dias. E lá estava eu, dirigindo para longe do que deveria ter sido uma viagem memorável, me sentindo mais sozinho do que nunca. A estrada se estendia à minha frente, cada milha um lembrete da traição e da dor. Então, é aqui que estamos na história, pessoal. Uma convenção transformada em traição, um relacionamento pendurado por um fio. O que acontece a seguir? Bem, você terá que ficar ligado para saber. Este conto de amor, confiança e traição está longe de terminar. Olá pessoal, aqui é o Harrison de novo. Após o fiasco da convenção, vocês acham que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, certo? Bem, segurem-se nas cadeiras, porque este capítulo, o ponto de ruptura, nos leva por um caminho ainda mais difícil com Mia. A viagem de volta para casa foi longa e silenciosa, um contraste marcante com a excitação que antecedeu a convenção. Eu continuava revivendo os eventos em minha cabeça, o riso de Mia com Daniel, a frieza em seus olhos quando ela olhava para mim. Parecia um pesadelo, mas a dor aguda no meu estômago me lembrava que era tudo muito real.
Quando cheguei em casa, a casa parecia vazia, ecos de nossos tempos felizes assombrando cada canto. Eu não conseguia afastar a sensação de traição. A traição de Mia não foi apenas uma facada nas costas, foi uma torção lenta e agonizante da faca. Os dias se passaram sem notícias de Mia. Eu estava uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Então, numa noite, meu telefone iluminou com o nome dela. Hesitei, mas eventualmente atendi. Harrison, onde você está? Por que me deixou lá? A voz de Mia era uma mistura de raiva e confusão. Mia, eu não podia ficar. Não depois do que aconteceu. Você o escolheu em vez de nós. Respondi, minha voz firme, mas minhas mãos tremendo. Houve uma pausa, e então ela disse, Harrison, eu não escolhi ninguém em vez de você. Você está exagerando. Ele é só um amigo, nada mais. Suspirei, sentindo uma onda de frustração me invadir. Mia, não é só sobre ele. É sobre nós, sobre o que somos um para o outro. E agora mesmo, eu nem sei o que isso é. A conversa foi em círculos, Mia insistindo que era tudo um mal-entendido, e eu tentando fazer com que ela visse como suas ações me machucaram. Era como falar com uma parede. Finalmente, tive que colocar as coisas de maneira clara. Mia, isso não está funcionando. O que aconteceu na convenção e foi a gota d'água. A voz de Mia se quebrou. Harrison, por favor, não faça isso. Eu sinto muito, tá? Eu não percebi como estava te afetando. Podemos resolver isso. Mas a confiança estava quebrada, a conexão cortada. Era como tentar desfazer um sino que tocou. Não acho que podemos, Mia. Não posso estar em um relacionamento onde me sinto sempre em segundo plano. Terminamos a ligação, e eu fiquei lá, olhando para o telefone, sentindo uma mistura de alívio e tristeza profunda. Acabou. Um relacionamento no qual investi tanto, se foi. Aquela noite, eu não conseguia dormir. Minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Eu continuava pensando em Mia, em nós, no que poderia ter sido. É engraçado como o coração se apega à esperança, mesmo quando a mente sabe que é hora de deixar ir. Os próximos dias foram um borrão. Eu passei pelas ações, trabalho, comer, dormir, mas tudo parecia vazio. A casa parecia ainda mais vazia, o silêncio mais alto. As coisas de Mia ainda estavam lá, um lembrete doloroso do que perdemos. Uma noite, enquanto eu mexia em algumas coisas dela, decidindo o que fazer com elas, meu telefone tocou novamente. Era Mia. Harrison, podemos conversar? Por favor, eu preciso explicar. Hesitei, parte de mim querendo apenas desligar, mas outra parte precisando de um encerramento. Ok, Mia. Fale. O que se seguiu foi um dilúvio de desculpas, explicações e pedidos por outra chance. Mia estava desesperada, dizendo que faria qualquer coisa para acertar as coisas. Mas algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Mia, agradeço sua tentativa de explicar, mas é tarde demais. Não posso passar por isso de novo. Preciso seguir em frente, e você também, disse eu, minha voz calma, mas firme. Desligamos, e eu fiquei lá, sentindo a finalidade de tudo. Era o fim de um capítulo que trouxe tanto alegria quanto dor. E aí está, pessoal. O ponto de ruptura, um capítulo de amor, traição e decisões difíceis. O que vem a seguir? Bem, isso é uma história para outra hora. Fiquem ligados. Após o tumultuado fim com Mia, me encontrei em um vazio, cercado pelos ecos de um amor que uma vez foi. A casa, outrora cheia de risos e calor, agora parecia um museu silencioso do nosso passado. As coisas dela, ainda espalhadas, eram lembretes constantes da dor no coração. Eu sabia que precisava retirá-las, mas cada item parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu não conseguia mais completar. Comecei com as pequenas coisas, os livros dela na mesa de centro, a caneca que ela adorava usar todas as manhãs, a escova de cabelo que ainda tinha fios de seu cabelo. Era como se eu a estivesse apagando da minha vida, um item por vez. Mas com cada peça que deixava a casa, eu me sentia um pouco mais leve, como se estivesse lentamente emergindo do peso do nosso relacionamento quebrado.
Então veio o dia em que tive que lidar com as coisas maiores, as roupas no armário, as fotos na parede, os presentes que trocamos ao longo dos meses. Lembro-me de pegar uma foto nossa emoldurada na praia, sorrindo sem nenhuma preocupação no mundo. Parecia uma vida atrás. Enquanto eu retirava as fotos, meu telefone tocou. Era Mia. Harrison, podemos nos encontrar? Preciso pegar minhas coisas, e preciso te ver. Eu hesitei. Parte de mim queria recusar, para evitar reabrir feridas que apenas começavam a cicatrizar. Mas eu sabia que esse era um passo que ambos tínhamos que dar para seguir em frente. Ok, Mia. Venha amanhã. O dia seguinte foi surreal. Mia entrou na casa, e era como se um fantasma do meu passado tivesse ganhado vida. Ela olhou ao redor, seus olhos demorando nos espaços vazios onde suas coisas costumavam estar. Harrison, isso parece tão definitivo, disse ela, sua voz um sussurro. É definitivo, Mia. É hora de ambos seguirmos em frente, respondi, tentando manter minha voz firme. Passamos pelos movimentos, empacotando seus pertences restantes em caixas. Cada item guardava uma memória, um momento compartilhado em nossa história agora encerrada. Houve momentos em que nossos olhos se encontraram, e por um segundo, parecia que poderíamos voltar no tempo. Mas então a realidade voltava, e continuávamos a empacotar. Depois que tudo foi empacotado, Mia ficou na porta, sua mão no trinco. Ela se virou para mim, lágrimas nos olhos. Harrison, me desculpe por tudo. Queria que as coisas tivessem sido diferentes. Assenti, minhas próprias emoções ameaçando vir à tona. Eu também queria, Mia. Mas temos que aceitar as coisas como são. Disse. E com isso, ela partiu. Eu fechei a porta atrás dela e me encostei nela, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. O capítulo com Mia estava oficialmente encerrado, mas a história da minha vida ainda estava sendo escrita. Os dias que se seguiram foram um borrão. Joguei-me no trabalho, em hobbies, em qualquer coisa que mantivesse minha mente longe do vazio. Comecei a ir à academia, peguei minha velha guitarra e até tentei pintar. Era como se eu estivesse me redescobrindo, encontrando pedaços de Harrison que haviam se perdido no emaranhado dos meus relacionamentos. Amigos e familiares foram meus âncoras durante esse tempo. Eles estavam lá com palavras de incentivo, ombros para se apoiar e lembretes de que a vida continua. Lembro-me de uma noite, sentado com meu melhor amigo, Mark, em um bar. Harrison, você está indo bem, cara. Melhor do que bem, na verdade, disse Mark, erguendo seu copo. Sorri, erguendo o meu. Acho que sim. Foi um caminho difícil, mas ainda estou aqui. Naquela noite, enquanto eu deitava na cama, percebi algo. A vida é uma série de capítulos, alguns bons, outros ruins. Mas cada um é um passo adiante, uma lição aprendida. Minha história com Elisa e Mia acabou, mas minha história, a história de Harrison, ainda estava sendo escrita. E assim, senhoras e senhores, é onde estamos nesta história de amor, perda e seguir em frente. Não é o fim, apenas um novo começo. O que o futuro reserva, eu não sei. Mas estou pronto para descobrir. Fiquem ligados, porque esta jornada está longe de terminar.